sou a Keisa Costa, integrante do coletivo artístico Sem Cena. Bom, hoje eu vim falar do começo de tudo, né? Onde tudo se iniciou. No comecinho de 2019, vários jovens se reuniram no Centro de Juventude de Ceilândia para realizarem oficinas de teatro. Bom, para mim, eu encontrei o teatro em um dia que eu estava justamente descendo a estação do metrô. E aí eu vi a placa, oficinas de teatro. E aí eu lembro de ficar muito interessada e comentei até com uma amiga minha, que era a Emanuele, que também faz parte do coletivo, que ia ter essas oficinas, a gente ficou super animada e tudo mais. Era uma época de janeiro, que a gente falou, vamos fazer das nossas férias, e aí quando a gente voltar para a faculdade vai ser aquela fluidez. E aí tudo bem, assim viemos. Chegamos aqui no primeiro dia, todos nós sentamos no chão. E eu lembro que a primeira pergunta feita pelo nosso professor foi: o que vocês esperam? Qual foi a experiência de vocês no teatro? E a gente comentou que tinha sido na escola, ou na igreja, ou coisas assim, e aquilo que a gente estava esperando era justamente isso. Era justamente essa perspectiva de, vamos decorar alguma coisa pra gente apresentar, um Shakespeare, alguns clássicos, algumas coisas assim, pra gente ver o que ia acontecer. E aí, a nossa surpresa foi justamente que era sobre nós. Oi, eu sou Elias Oliveira, também conhecido como Zé Elias, e eu faço parte do coletivo artístico Sem Cena. E hoje eu vim falar um pouco sobre as performances, porque o teatro, para mim, ele vai muito além do que só um palco. Teve uma vez que a gente fez uma sketch sobre o bullying. Tinha uma garota que era interpretada pela Brenda Ayla, e a gente... os outros alunos faziam bullying com ela. E aí essa sketch ela serviu muito para mostrar esse lugar de que existem comportamentos que são nocivos, mas também bastante tóxicos. Eu sou Marcelo, faço parte do Sem Cena. Eu venho falar sobre um momento muito especial, que foi a nossa viagem a Pirenópolis. E o Adilson, junto com a Regina, tiveram a ideia de fazer uma imersão. E a princípio seria aqui no CJ, mas aí o Adilson falou, bom, já que é para ter uma ideia, já que é para sair, então vamos para algo maior, para algo grande. E aí ele conversou com a amiga dele, a Silvia, e pediu a casa e ela autorizou. Então a Regina, junto com o CJ e o IECAP, começou a articular junto com o Adilson e com o Marcelo Luquezzi para a gente ir para Pirenópolis. E a nossa viagem aconteceu. Falava pra gente, sinta o que vocês estão sentindo, percebam, traga pra dentro, traga pra vocês.
E a partir disso a gente foi construindo aquilo que a gente estava vivenciando. E era muito verdadeiro porque não era uma coisa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A gente teve essa oportunidade de olhar para quem a gente era e de trazer isso para dentro do teatro. E a partir disso construir a nossa peça, o nosso espetáculo, que se chama justamente A Última Estação. Por nós estarmos aqui, próximo à estação de metrô da Ceilândia Norte, e ter sempre esse movimento de ida e vinda. Inclusive, eu mesma fiquei sabendo do teatro a partir de uma passagem por esse metrô. Então faz parte da nossa história e daquilo que a gente construiu. Guiado Sem Cena, e eu vim falar um pouquinho para vocês de como foi o Festa. Mas antes de chegar no Festa, eu quero começar contando um pouco da nossa trajetória até lá. Primeiro, a gente começou ensaiando bastante, então nossa carga horária aumentou muito. Então a gente ficava sábado e domingo o dia inteiro ensaiando. O que era engraçado, porque por mais que a gente ensaiasse o dia inteiro, era algo tão divertido e prazeroso pra gente que a gente nem percebia isso. E era muito louco a gente vir pra cá e passar o dia inteiro, almoçar aqui, só chegar cedo e sair de noite. E nessa trajetória a gente percebeu que a gente ia precisar de recursos para figurino, para pagar a taxa de inscrição, então a gente decidiu vender pipoca. Em um dos eventos do CJ, a gente fez pipoca e começou a vender. Pagar a inscrição com o nosso dinheiro, das nossas conquistas, é diferente. Foi diferente porque a gente percebeu, deu um valor maior, porque a gente estava indo atrás disso, então a gente se esforçou bastante para estar ali. Um momento em que tinha um músico tocando lá no palco e ninguém estava dando bola para esse músico em cima do palco. E aí a gente que é do teatro se coloca no lugar, né? Porque o cara tá ali em cima do palco e ninguém dando atenção. E a gente parou ali o que a gente estava fazendo, tocando um forrozinho, a gente começou a dançar e aí a gente viu, começou a surgir um brilho no olho do músico que estava lá em cima do palco. E aí ele, bora galera, e tocando, e a gente dançando, e foi incrível, velho. Tirando o fato que o Adilson quase me matou. Um olho sai do vagueia procurando por um. Quem sabe canta, canta bem alto, bem forte. É quando o vento sacode a cabeleira. Vai! Um olho sai do vagueia procurando por um. De novo, é quando o vento. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho sai do vagueia procurando. Olha o trenzinho! Centro de Juventude de Ceilândia, hip hop da cidade estrutural. Valeu! Eu lembro também da performance do abraço, de quando a gente foi lá para São Sebastião abraçar a galera. E falar sobre abraço, hoje em dia, principalmente nessa época de pandemia que estamos vivendo agora, eu penso como é bom abraçar e como faz falta.
E foi uma coisa que eu percebi lá, naquele dia em São Sebastião, abraçando a galera, que abraçar faz falta. E aí galera, tudo certo? Quem fala aqui é o Matheus Michetti. Eu sou muito de falar, às vezes até me embola aqui com a palavra, mas hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Sencena, vou falar um pouco mais sobre o Together, que foi, cara, uma das melhores experiências que eu já tive. E sei lá, só de pensar aqui eu fico assim sem palavra, mas como é documentário tudo se lembra, né? Entrei lá, cheguei, deita no chão e grita pro socorro. Aí eu, putz, como assim gritar pro socorro? Aí eu, ok, deitei lá. Ok. Só que como eu sou um bom ator, da primeira oportunidade, todo mundo que passava, você pedia socorro, né? Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe do que é, mas gostaria de falar disso antes. Tava todo mundo pedindo socorro, todos meus amigos. Eu lembro que eu tava mais ou menos no meio. Tipo, do meu lado direito tava a Aninha, aí lá pra frente tava a Gabi, e atrás um pouquinho de mim tava a Elias. Eu tava, tipo... Eu escolhi, na verdade, o melhor lugar, porque, tipo... Era tudo preto e tinha uma luminária que tava quente. E a melhor coisa que eu fiz, eu ficava do lado dela que era quentinho. Então a gente ficava lá chorando, gritando, pedindo ajuda. Aí teve um momento que eu tava fazendo isso, acabou que o povo achou que eu tava realmente precisando de ajuda. Aí chamaram os brigadistas pra mim 2 vezes. Então a performance era feita num túnel, que lá tava escrito assim, os obstáculos não são as pessoas. Então a gente ficava lá pedindo ajuda. Foi uma experiência muito louca, porque eu nunca tinha trabalhado com teatro invisível. É muito difícil fazer uma performance que vai em contato direto com as pessoas, porque você não tem um texto escrito que você vai seguir à risca, porque sempre vai mudar alguma coisa. Então a gente passou por situações da pessoa me dar água pra gente, das pessoas deitarem a gente no colo e ficarem abraçando a gente. Foi muito legal essa experiência. Então, a minha imersão começou na universidade, porque eu acordei cedo, eu tinha uma aula de manhã. E aí, eu estava assim, um pouco aflito, né? Tipo, meu Deus, eu tenho que me locomover, chegar lá no lugar. E aí o Adilson foi me buscar na faculdade, tava ele junto com a Gabi. E foi um dos momentos mais marcantes, assim, pra mim, a minha imersão começou ali. Porque durante a minha infância e pré-adolescência, as pessoas não me buscavam na escola, minha mãe não me buscava, meu padrasto não me buscava, porque eu sempre fui muito adulto, muito responsável. E aí as pessoas, tipo, não pensaram que eu preciso de cuidado e tal. Elas sempre me acharam muito independente. E aí quando o Adilson foi me buscar junto com a Gabi, a partir dali começou, sabe, um contato assim familiar. E eu falei, gente, que sensação estranha, que sensação esquisita, sabe? Mas a partir dali eu vi que seria diferente. E a minha imersão começou ali. Meu nome é Gleidson Gelton, tenho 20 anos, sou integrante do Sencena, nasci na Bahia, Feira de Santana, estou aqui em Brasília há 3 anos. Só de lembrar daquele momento você sai de sorrir, né? Que depois de 1 ano de muita luta que a gente teve, de muitas, às vezes até decepção, de achar que a gente não ia conseguir chegar naquele lugar,
E a gente conseguiu chegar, né? E naquele momento que você tá em um lazer, eu me senti bem dentro de uma família, coisa que eu não me sentia há muito tempo, né? Eu sou Vitor Canirim, do Sem Cena. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a inserção de novos alunos no Teatro do CJC em 2020. Antes disso, eu gostaria de compartilhar minha jornada, porque eu acho que é aí que eu me identifico com eles. Eu cheguei aqui em 2019, não sabia muito bem o que esperar, era uma coisa muito nova. Apesar do interesse, eu não tinha domínio sobre a área, então era tudo muito novo. A metodologia também foi muito inesperada, porque a gente chegou a conversar no começo do curso que a gente esperava seria basicamente vamos ler Shakespeare ou algo do tipo e fazer uma peça mínima sobre isso, mas na verdade foi bem mais do que isso. A gente se envolveu de certa forma, aliás, totalmente, porque de, sei lá, 30 e alguns alunos, a gente se tornou 12, que no final a gente formou o Sem Cena. O meu começo se deu numa coisa mais incerta, imprevisível, mas, enfim, aprendi bastante, porque o teatro te ensina a explorar o seu eu emocional, de certa forma, apesar de eu não ter feito isso de forma abrangente, mas eu aprendi bastante convívio em grupo, enfim, como falar, etc., muitas coisas. Então, eu acho que nesse sentido eu compartilho com os meninos de 2020, que também não sabiam o que esperar, né? Apesar de que no meu começo a gente não tinha bem lá um grupo para se espelhar. Eles já chegaram com a existência do Sem Cena. Olá, meu nome é Guilherme Meroche, faço parte do grupo do Sem Cena e eu vou falar sobre a nossa ida e nosso planejamento ao SESC, que acabou não dando certo por conta da pandemia. A gente já tinha tudo articulado, já tinha o aval da secretaria e do IECAP para poder participar, já tínhamos alinhado com o SESC também, então a gente já teve os ensaios, começaram os ensaios, quando veio a pandemia. De início a gente não sabia como ia funcionar, se ia realmente acontecer ou não, mas acabou que no nosso último ensaio, no dia do último ensaio, acabou saindo o decreto que não poderia sair por 15 dias, e a gente achou que seria só os 15 dias e a gente ia conseguir remarcar essa data. Até que saiu outro decreto de mais um mês e o SESC acabou falando que a gente não poderia apresentar pelo fato da extensão do decreto. Então daí a gente começou a ir pro virtual.
Com a pandemia, com tantas pessoas se contaminando e o decreto do governador que não podia haver encontros presenciais, aula nem nada, nós, do Sem aderimos então o Zoom. E através de diálogos com o Zoom, nós criamos alguns quadros dentro do Instagram, como o Teatro fez, a história do teatro, a gente trazia curiosidades sobre o teatro, os integrantes, soltávamos enquetes, perguntas, e tudo isso impulsionava tanto o pessoal do primeiro, segundo módulo, quanto outras pessoas que acompanhavam o nosso Instagram a dialogar, a ter troca com a gente. E foi muito bacana. Em um desses diálogos surgiu um papo de coxia, que consistia em entrevistar pessoas no ramo do teatro. Os ramos que a gente trouxe foram figurino, maquiagem artística, direção, atuação, e em seguida surgiram outras vertentes, só que voltadas mais para pessoas que já têm influência dentro do meio artístico. Tanto até o SESC já tinha um possível planejamento para o segundo semestre a gente apresentar, já que o acontecimento da pandemia começou no primeiro semestre. Então a gente ia voltar, que não aconteceu, a gente teve que se virar no projeto virtual, que daí nasceu a vontade de estar mexendo no Instagram do Sem Cena. A gente começou no Instagram com o projeto de O que é teatro, e daí a gente foi conhecendo outras pessoas e perguntando para elas o que era teatro para ela, no sentido de ver o pessoal, não só no sentido gramatical, porque no gramatical todo mundo já sabe que é um teatro, mas nem todo mundo já passou e sentiu a sensação de estar no teatro. Então a gente queria levar aquilo para as pessoas, já que estava todo mundo em casa. Então a gente começou nesse projeto e se estendeu para outra hashtag, que é o Teatro Fez. O Teatro Fez, ele surgiu também na ideia de mostrar os resultados do teatro, mostrar o que mudou na gente. Então, para mim, ajudou a crescer profissionalmente, me ajudou a conseguir falar em público, me ajudou a conseguir chegar no emprego e não ficar tão nervoso. Então, isso eu consegui colocar no meu depoimento. Então, várias pessoas também deram os seus depoimentos. Foi uma coisa que saiu daqui de Brasília, foi para o entorno, chegou em São Paulo, Rio de Janeiro. Então foi uma coisa muito incrível. E daí a gente surgiu também com a quarentena criativa. Da quarentena criativa a gente conseguiu ver artistas tanto brasilienses como os de fora também, onde que a gente conseguia expressar a nossa arte dentro de casa, que a gente estava muito preso, a gente estava precisando depositar todas as nossas energias em alguma coisa. E teve vídeo de dança, artistas plásticos também mandando seus trabalhos. Então foi uma coisa tão gratificante estar participando também. Seguindo a linha de raciocínio, a gente também pensou no que a gente poderia fazer para se apresentar ao restante do pessoal, né? Porque a gente ali no perfil conseguia ver as pessoas, mas eu acho que o pessoal não conseguia ver quem estava atrás de tudo, né? Então daí a gente começou a se apresentar e daí isso saiu Vamos Nos Conhecer. Cada integrante se apresentou em formato de GTV, falando suas expectativas, o que queria cursar, a idade, entre outros. Fazendo um comparativo do início da pandemia, a gente tinha poucos seguidores, né? Uns 200 e pouco. E depois desses projetos, o Instagram começou a bombar, a gente começou a ter relações com outras pessoas, não só daqui de Brasília, mas como de fora também. Ver artistas também seguindo a gente, páginas de teatro também. Então muitas pessoas começaram a se interessar pelo nosso trabalho, porque o nosso projeto em si era falar sobre o teatro e também falar nossos anseios, né? Mostrar o lado que ninguém mostra, geralmente, né? Porque o teatro a gente não entende por completo, a gente só indo lá assistir, a gente não vê o que passa por trás de uma coxia, a gente não vê o desespero de um bastidor. Então, levar esse lado para o telespectador foi uma parte muito interessante e o pessoal curtiu bastante, porque
teve um aumento gratificante assim pro perfil. Através da Notmail nós tivemos uma noção da carreira dela dentro da maquiagem artística, que ela viajou e quando ela voltou ela já tinha um nome consolidado aqui no Brasil. E ela estava falando sobre como foi para ela entrar dentro do teatro, trabalhar com maquiagem artística. A Aline Cacau, ela contou pra gente um pouco sobre a vida como atriz e diretora, já que ela ganhou alguns prêmios em algumas edições do Festa. Com a Manu Maia, nós trabalhamos iluminação, saber como funciona a luz, a importância da iluminação em dialogar com a peça em um momento certo. O Rodrigo Leles, ele falou um pouco sobre a carreira artística dele, sobre sair de Taguatinga, gravar filmes e contar pra gente sobre a sua história, como ele conseguiu ser indicado para o prêmio de melhor ator do Sesc. Depois a gente conseguiu 3 lives bônus com o Ney Cirqueira, o Zé Regino e o Francis Wilker. E eles abordaram assuntos sobre como foi a consolidação do nome, como foi trabalhar com outras vertentes do teatro, porque o Ney Cirqueira ele dança, ele trabalha com dança e ele traz muito da dança para a presença corporal dele de palco. O Francis Wilker, como ele saiu lá de uma cidadezinha do interior e hoje ele viaja, ele é professor universitário e também tem um dos nomes de grande influência dentro do teatro, dentro das universidades. E o Zé Regino, como foi, principalmente o Zé Regino, porque eu tive a oportunidade de conhecer, ter o primeiro contato com o teatro profissional, foi o Zé Regino, e para mim surgiu uma grande admiração por ele, porque ele trabalhou sem figurino, ele trabalhou sem cenário e ele conseguiu montar um espetáculo que cativa a pessoa do início ao fim. Os atores dele têm aquela presença de palco, aquela verdade no olhar e tudo isso como primeiro contato. Já fazendo teatro, para mim foi extremamente cativante, porque pensa só, a gente é aqui da Ceilândia com poucos recursos e saber que existem pessoas que trabalham com poucos recursos e conseguem atingir lugares tão altos, motiva a gente a continuar e a querer fazer teatro, trabalhar com teatro. Então, para mim, ter a oportunidade de entrevistar uma pessoa que também saiu da periferia, que passou por dificuldades e chegou tão longe e tem pensamentos extremamente revolucionários, não só dentro do teatro, mas no dia a dia, para mim foi incrível. Era um estrondo. Primeiramente, que eu achei muito legal porque, são palco italiano, né, que se fala, que é assim? É palco italiano, né? Fora que eu falei, muito massa. Aí, ficou meio cheio e botaram os tapetes no chão, os tatame. Aí um monte de gente sentou assim no chão e ficou aquele muto e a energia foi vindo. E quando os atores entraram no palco, começou a cantar... Essas idas ao teatro e pensando assim, um grupo de teatro indo ao teatro é uma pesquisa de campo, só que eu acho que vai muito além de pesquisa de campo, porque eu acho que foi os momentos mais especiais para mim no teatro foi ir ao teatro, porque ali eu vi com meus próprios olhos como é que funcionava a mágica do teatro, né, de você conseguir ter essa imersão. E dos melhores diretores de Brasília, Zé Regino, que deixar aqui um PS aqui, se você estiver assistindo, muito obrigado pelo encontro depois do espetáculo, foi o máximo.
assim que nós chegamos em Pirenópolis, vendaram a gente, acho que foi o Marcelo e a Regina, eles vendaram a gente, mas não teve muita explicação. Gente, foi uma loucura, assim, a gente não estava entendendo, do nada, só veio uma pessoa e vendou a gente. E nós, assim, dentro da van, sem saber o que ia acontecer. E aí chegou um momento que nós começamos, pelo menos eu assim, eu acho que eu comecei a ter um surto, porque eu achei que tinha uma aranha perto de mim ou alguma coisa. Aí eu comecei a gritar e o meu grito despertou o grito de outras pessoas. Aí ficou todo mundo assim na van gritando. Aí depois a Regina chegou e falou: gente, calma, calma. Saímos da van, vendados, e aí a proposta era descobrir o espaço a partir da imaginação. Então, a gente não sabia de nada, era um espaço completamente novo. E aí, sabe, outros sentidos foram usados, como a audição, como o tato, o olfato. E foi muito louco, assim, porque a gente não sabia de nada. E a gente foi assim, sabe, sentindo o chão, tentando procurar árvore. Porque quando a gente tá com os olhos fechados, parece que tudo é maior do que realmente é. Então, e eu tentava descobrir também as coisas. Por exemplo, eu estou pegando em uma árvore. É uma árvore. E eu ficava tentando saber que tipo de árvore. E aí eu ia pegando as coisas, mas eu lembro de sentir a terra. Ela era dura, né? Tinha umas pedrinhas que se desfaziam. Eu também sentia a pedra. Eu lembro que tinha também meio que uma rampa, assim, sabe? Meio que um altar. Mas era só um degrau, assim, de que ficava outra árvore. Eu lembro que eu ficava tentando descobrir as árvores e as texturas. Porque umas árvores têm umas folhas, tipo, mais redondas. Outras já têm folhas com ondas, mais secas. Outras já machucam, só são as galhas. E eu fiquei assim, gente, eu não tinha percebido tudo isso. E a imersão já começou aí. Eu já estava entrando em contato com coisas que fazem parte do meu cotidiano, né? Que uma árvore é um mato, é uma terra. E eu não tinha percebido isso, sabe? Eu nunca me vendei, fui desvendar isso com os meus sentidos. Eu só visualizava, minha mente formava a imagem de uma árvore, pronto, é uma árvore. Mas não, eu acho que na nossa viagem nós vimos essas coisas de uma maneira muito diferente. Porque nós sentimos essas coisas. Quando entrou na casa foi uma loucura, porque a casa, ela tem uma escada. E a gente não sabia disso, a gente não sabia de nada. A casa, e era uma casa diferente. Só que como a gente estava vendado, foi tudo muito novo, porque a gente estava tentando descobrir o chão, tentando descobrir a parede, e o chão era de madeira, então era uma coisa nova, sabe? Sentia madeira, o chão de madeira, que é diferente sentir a madeira e sentir a cerâmica. E a gente começou a desvendar, sabe, tudo, tentar identificar as coisas, a janela, sabe, tudo assim, sabe, é uma experiência muito louca. Fizemos essa fogueira com lanterna de celular, falamos como é que foi a experiência de estar vendado por muito tempo e depois fizemos essa dinâmica. Porque quando nós chegamos, estávamos com os olhos vendados, então era o primeiro contato. E depois a gente viu as coisas como elas são. E foi tipo assim, meu Deus, é isso aqui é um baú, isso aqui é uma cama, isso aqui é isso aqui... Foi, sabe, foi outra experiência entrar nessa casa e ver como as coisas realmente são. Nós fizemos uma divisão. Se no almoço, uma pessoa que cozinhava, à noite ela iria, por exemplo, lavar a louça. Uma pessoa que de manhã ia varrer a casa, à noite ela ia lavar a louça, sabe? Tipo, foi uma dinâmica, nós dividimos todos os trabalhos domésticos entre nós, então nós dividimos tudo, fazer comida, lavar a louça, secar a louça, lavar o banheiro, varrer a casa, passar o pano e para cuidar do espaço.
Deus, vai ter microfone, como que vai funcionar, como que a gente vai estar nesse palco. A gente nunca tinha estado num palco. E o nosso palco ali era justamente aquele ginásio. Aquilo que era montar, a gente chegou e estava montando a estrutura e todo mundo se reuniu e levou roupa. E nossa, gente, como que vai ser? A gente ensaiou e planejou tudo e tinha tudo planejado. Tava tudo aqui, ó, anotado. Mas a gente não imaginava que teria muitos outros percursos, mas a gente estava com a escuta muito trabalhada. Então chegou um grande momento, nós estávamos ali, nós estávamos vivos e entregues, nós estávamos com um único foco: apresentar o nosso espetáculo, contar a nossa história e vivenciar aquilo da melhor forma que a gente pudesse. Conseguiu ouvir as pessoas chorando e se emocionando com as nossas falas. E isso foi um ponto assim que tocou a gente, porque quando que a gente ia imaginar que nossa primeira apresentação, uma coisa que era a partir da gente, as pessoas iam se identificar tanto. Então, acredito que foi uma surpresa muito grande para todos nós. E a partir disso, a gente conseguiu construir muitas outras coisas, só que aquele sentimento genuíno, aquela vivacidade que estava ali presente, ela permaneceu. E ela fez com que a gente se tornasse um time, porque, como já é dito, esse dia era a apresentação, era um fim, era para concluir, mas foi apenas um recomeço. Abriu muitas outras portas e a gente conseguiu caminhar muito mais. Me chamou mais atenção foram as pessoas mesmo, que foram super receptivas. E isso foi bem engraçado pra mim, porque eu tinha uma visão totalmente diferente do que seria. Eu achei que ia todo mundo ficar em um grupinho isolado, ia querer só ficar com um grupinho deles, e o pessoal foi todo mundo super receptivo, tanto que depois das oficinas, que cada um foi escolhido pra uma oficina diferente, então os grupinhos como é que fala? Os grupinhos se desmancharam. E aí acabou que a gente fez mais amizade ainda. Chegando no almoço, já estava todo mundo sentado com as pessoas que a gente conhecia, com pessoas que a gente não conhecia, e estava todo mundo cantando e gritando no refeitório, parecendo que já se conhecia há 3.000 anos. E eu me senti muito no High School Musical. Eu senti que eu estava no High School Musical, nessas séries teens e tal, que um começa a cantar e daqui a pouco tá todo mundo cantando junto. Cara, foi muito louco. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de falar isso. E imagina, 100 jovens em um lugar, em um refeitório, todo mundo cantando junto e dançando. E, meu Deus. No primeiro dia do festival, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia assistir todos. Então, como eu estava estudando lá perto, minha faculdade era perto do teatro, então eu resolvi que ia direto da faculdade pra lá, pra ficar o dia inteiro lá. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Mas eu fiquei o dia inteiro lá, e o primeiro festival eu cheguei super cedo lá, e era um Mágico de Oz. Só que a parte mais legal foi quando eu subi no palco, porque eu nunca tinha subido em um palco na minha vida, um palco de teatro. Então eu subi no palco, e aí eu olhei aquilo e já me deu uma sensação esquisita, parecia que eu que ia apresentar. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí eu fui ajudar a Nath a colocar uns enfeites lá, e eu só tava pensando, gente, quando for minha vez, eu não vou conseguir. Mas foi uma sensação muito legal, conhecer um palco de verdade, Mas assim que a gente subiu no palco pra apresentação mesmo, parecia que a gente já tinha feito isso muitas vezes, porque me deu uma calma. Eu não sei se é porque eu tava com o pessoal do Sem Cena, eu não sei se é porque eu tava confortável com o pessoal, mas me deu uma calma muito grande subir no palco com eles. E aí, é isso, eu acho que é isso. Agora, lembranças que eu fico mesmo do dia da apresentação não é nem a hora que a gente subiu no palco, eu acho que é o momento que a gente fez a oração em cima do palco, que foi o momento mais... Acho que foi quando deu o choque, assim, caraca, agora vai.
Mas eu não sei, o momento da oração foi... Eu guardo pra sempre, eu fico revivendo, olhando esses vídeos. No dia da premiação foi engraçado, porque a gente ficou torcendo muito pra todo mundo. Porque a gente fez amizade com todo mundo lá dos outros grupos. E a gente ficava... Eu não sei, minha pessoa, não é porque eu achava que nossa festa tava ruim, não. Mas eu não tava esperando ganhar um prêmio. Por quê? Pra gente, o nosso maior prêmio era ter conseguido chegar lá. Entendeu? Então, a gente ter conseguido ir lá, apresentar lá, já era uma grande vitória. A gente comentava isso sempre, que já era uma grande coisa a gente ter chegado lá. Então, a gente estava bem despreocupado. E o pessoal falava o nome das outras peças, a gente vibrava como se fosse o nosso grupo, até que chegou o momento que eles falaram assim: a última estação. A mão sobre a sua, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não sei fazer sozinho. Eu coloco a minha mão sobre a sua, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não sei fazer sozinho. Eu coloco a minha mão sobre a sua, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não sei fazer sozinho. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, e já desfruto disso, já desfruto disso. Foi muito legal o começo, porque, como eu já disse, eu me via neles, então era interessante ver como é que eles reagiam às propostas e o nível de entrega, porque me dava uns flashbacks do meu começo e, enfim, era algo bem único nesse sentido. Então, no período de recrutamento, vamos dizer assim, pro grupo de teatro, a gente estava... Grupo não, a turma de teatro, perdão. Do novo módulo, né? Isso, do novo módulo. Eu cheguei a convidar muita gente, mas em especial assim, eu acho que na minha cabeça vem o Léo. Eu conheci o Léo desde 2016, assim. Ele sempre teve essa veia artística, sempre mandava covers de alguma coisa, coisas que ele curtia, etc, etc. A gente se identifica bastante nesse sentido, tanto que às vezes eu falo, para de roubar minhas músicas ou algo do tipo. E aí... quando eu vi essa oportunidade, sempre na minha cabeça eu achei que essa veia artística precisava ser aproveitada e assim, e não tinha lugar perfeito como o CJC. E aí eu convidei o Léo, acho que hoje ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas, vamos dizer assim, nesse sentido, porque ele sabe aproveitar muito bem as oportunidades dele e extrair o teor artístico que ele oferece. Então, é uma conquista vê-lo crescendo assim tão fortemente, né? Espero que ele tenha muito sucesso, de verdade. Além do Léo, teve a Poliana, a Gabi, que foi... Enfim, estudei com a Gabi no ensino médio. A gente nem era da mesma turma, mas eu só conhecia a divisão. Também uma super colega. Depois que a gente se viu aqui, quer dizer, se reveu, né? Vamos assim dizer. E aí a gente começou a conversar mais, desenvolver mais. Acho que pelo menos uma vez na semana eu acabo falando com ela. Então era algo muito incrível. Ao mesmo tempo vinha na minha cabeça que alguns poderiam ficar, outros não, porque é natural, é como acontecem as coisas. Pelo menos foi assim que surgiu Sem Cena, né? Então é isso. Eu sou Emanuela Araújo, atriz do Sem Cena, e hoje eu vim falar do Manifesto, nosso último trabalho, que já foi no modo virtual. Pra gente fazer isso foi um pouco difícil, porque a gente estava acostumado com presencial e para achar o tema foi mais complicado ainda, porque a gente não tinha rumo, não tinha noção do que ia falar.
Então o Adilson propôs para a gente ler algumas obras que pareciam um pouco com o que a gente vive hoje em dia. E na época surgiu o negócio do estupro culposo, que foi algo que incomodou bastante as atrizes, a gente do Sem Cena, as meninas. E nas obras do passado a gente viu que já estava relacionado com o presente, que ia acontecer as mesmas coisas, o assédio, o machismo, e foi daí que surgiu o manifesto. O nosso dia a dia é o que as mulheres passam sempre, porque eu acho que todas as mulheres têm que ter um lugar de fala. Mas nem sempre é fácil conseguir falar, porque ele dá um lugar de fala para todas nós. Ele me ajudou a me abrir mais, a conversar melhor, a me expressar. O melhor ano da minha vida, logo eu de não ser visto e ter subido naquele palco. E ter falado com uma galera que eu tinha vontade de falar. É surreal. Coisa. Alguém merece ser assassinado? Desde pequeno, minha mãe falava que por eu ser negro, eu tinha que ser 2 vezes melhor. Mas será que 2 vezes melhor basta? Será que eu não tenho que ser 4? Será que eu não tenho que ser 6, 8, 10, 20? Eles tentam me aprisionar na minha própria mente, desde pequeno, falando: você não vai ser ninguém, você é preto, e todo preto é ladrão. E eu fui crescendo com ódio, com raiva, e falando comigo mesmo: pra que estudar, se eu não vou ser ninguém? E até hoje eu não entendo, porque eles ainda me julgam. Quando eu entro no mercado, eles me olham. Quando eu estou na parada de ônibus, elas seguram a bolsa bem mais forte. Por que vocês me julgam tanto? Só porque eu sou negro? Só porque eu falo diferente de vocês? Só porque eu uso uma roupa diferente de vocês? Mas malditos são seus olhos! Eu tenho um sonho de viver numa sociedade onde eu não seja julgado pela cor da minha pele, mas pelo conteúdo do meu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King. E esse é o meu sonho. Então eu tenho um sonho! Eu tenho um sonho! Bem-vindos, muito obrigado por estar conosco nessa mostra, nesse documentário, nessa apresentação do que veio a ser Sem Cena. É muito bom estar aqui. É muito bom apresentar para vocês um pouco do muito do que nós fizemos nesses últimos anos. Parece que foi ontem. Na verdade, é tudo tão tempo. Quando a gente faz o que a gente gosta, o tempo é muito rápido. Então é como se nós víssemos crianças que chegaram, tornaram-se adultos e estão hoje caminhando com... Vocês acham que vocês verão como eles estão caminhando, talvez essa seja a surpresa. O legal é que vocês possam ver cada um deles, como eles capturam essa verdade, esse projeto, e que isso toque em vocês como tocou na gente, como toca na gente até hoje. E por isso nós estamos aqui. Bem, conhecer o Sem Cena foi um desafio, né? Eu conheci o Sem Cena antes de ser Sem Cena e antes de estar aqui. Eu e a gente conversávamos muito sobre os textos que eram produzidos pelos alunos até então daquele projeto, né? E textos surpreendentes, pessoas envolvidas, empenhadas, dedicadas. E nesse caminhar teve um momento que o professor se ausentou. A gente nunca pensa que o professor pode se ausentar, né? Então a gente nunca pensa que o professor também precisa ser substituído. E nesse momento foi uma hora que a gente precisou sair e eu entrei e fiz algumas participações, né, nesse processo. E a gente começou a caminhar juntos, estamos juntos nesse processo já há algum tempo.
Então, Ser em Cena para mim é um desafio constante, porque é esse lugar que eu entendo a arte, né? Estar diante do vazio para uma construção sempre coletiva. Bem, Ser em Cena, ou Sei em Cena, né? Vem de Ceilândia em Cena, e acho que dá uma cacofonia legal que é Ser em Cena. E talvez um momento mais legal para mim, para ser em cena, para estar em cena, é ter sala de ensaio. E sala de ensaio é onde você é aquilo que nem você acreditaria que é. É se descobrir dia a dia, luz a luz, troca de humor, é a hora que você briga, que você se angustia, que você se lança. E nesse lugar, né, que eu acho que é onde está o Centro de Juventude para todos esses jovens e para a gente, é ser sala de ensaio. Então, ser em cena é estar constantemente nesse lugar de ensaio. Não é perfeito, nem é a pretensão, mas é constante. É um desafiar-se constantemente na busca desse lugar de expressar um pouco da gente para você. São os meninos mais fortes que eu já vi até hoje, os meninos mais conectados, os meninos mais unidos, com energia incrível, né? Esse é o Ser em Cena, onde eles iam, eles levavam muito amor, né? Contagiavam não, né? Contagiam as pessoas e a gente também. Falar do Ser em Cena é muito difícil porque quando eu cheguei no Centro de Juventude, eu vinha de um projeto e eu já tinha trabalhado com a Adilson antes e eu tinha só a Adilson como referência. E nesse sentido, quando eu pedi para minha filha vir para fazer teatro também, só que eu não conhecia os meninos. E aí eu vim para coordenação e eu me sentia muito sozinha. E a gente acha que a gente sabe muita coisa e na verdade a gente não sabe nada, né? Porque eles nos ensinaram tanto e tão intensos em tudo que leva a gente para olhar para outras coisas, né? Para outros questionamentos na vida da gente. Porque às vezes a gente fala muito que é tudo tão difícil, mas às vezes é só um sorriso, só um abraço, só uma dança, só isso já faz uma grande diferença. Ensinou tanta coisa. Um grupo tão pequeno de 12 pessoas, de 12 jovens, com um monte de dificuldades, que quando se encontravam, poderiam, assim, perpassar qualquer coisa, além, sabe? De mostrar pra gente que se a gente tá junto, a gente consegue tudo. E é isso, um segurava na mão do outro e aí o outro ia. Acho que é isso. Trocar, né? Uma das coisas assim, muito bonitas assim, que a gente teve foi quando a gente foi para Pirinópolis e aí a gente não tinha, eles não tinham como ir e a gente tinha conseguido a casa através do Adilson e enfim, o IECAP nos ajudou com a van, mas tinha a parte da alimentação e aí foi muito gostoso porque cada um trouxe um pouco das coisas de casa e quando a gente juntou deu tanta coisa porque ainda sobrou, né? Mas é aí, né? Acho que quando a gente não tem muito, mas quando a gente se junta, o pouco se torna um tanto, né? Que sobra. E tudo que a gente faz com amor, com carinho e com dedicação, acho que faz a gente ir além. E uma das coisas também que eu aprendi com eles foi que quando a gente está em algum lugar, a gente não tem quem é melhor, quem é, sei lá, maior, ou quem é mais rico ou mais pobre. Todo mundo tem dificuldades, né? Todo mundo, às vezes, algumas pessoas às vezes sofrem por questões de depressão, sei lá, outras coisas, mas não quer dizer que a Regina tá aqui não possa ser isso, ou que é um aluno que não possa sentir também, mas que às vezes
que quando a gente fala e quando a gente encontra um grupo que a gente confia, né? Eu acho que a cura vem aí, né? A cura é o amor é contagiante, é isso. E aí, galera, coisa boa poder estar aqui comemorando com vocês esse dia tão especial. Queria dizer para vocês aproveitarem cada minutinho, curtirem o presente, explorarem bastante o Adilson, o mais que vocês puderem. Ele tem muito para ser sugado, tá bom? Queria dizer que foi muito especial para mim aquela manhã que a gente passou juntos. Vou guardar cada um de vocês com muito carinho dentro do coração, vou levar para sempre. Se cuidem, fiquem bem. Queria muito poder estar aí presencialmente para dar aquele abraço gostoso, mas vai meu beijo muito carinhoso para todo mundo. Vamos lá, pessoal, agora sai. Já tem um tempinho que eu tô aqui tentando gravar esse vídeo para vocês, mas é porque é muito delicado para mim, né? Ainda mais sendo para vocês, né? Que sempre tem entregas tão boas pra gente, é sempre tão bom ver vocês. E aí eu quis fazer algo assim também no nível de vocês, né? Não sei se eu vou conseguir, mas pode ter certeza que tudo que sair daqui tá saindo de coração. Tô passando por aqui para poder deixar aí um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, dizer muito obrigada e obrigada por vocês terem aceitado aí esse desafio que vocês aceitaram, porque eu tenho certeza que quando a gente fez a primeira turma da oficina de teatro, que são muitos de vocês não sabiam o que esperar, vocês não sabiam o que iam encontrar, e eu agradeço por vocês terem topado e continuado, porque faz a gente perceber que nada está sendo em vão, que nós estamos trabalhando no caminho certo. Então, desejo a vocês muito sucesso na trajetória de vocês, quero que vocês saibam que o caminho é muito longo, mas que vocês não desistam e que nós do Centro de Juventude, do IECAP, estaremos sempre aqui com as portas abertas para apoiar vocês. Um beijo, tchau, tchau. Oi, garotos, galerinha do Sem Cena. Muito feliz por estar participando dessa homenagem para vocês, mais do que merecida. Esses jovens que a gente tem que agradecer pelo compromisso que vocês assumem com esse projeto, que é um projeto muito especial. Eu percebo vocês como jovens que se encontraram numa conexão a partir de um propósito, que o Adilson é muito condutor da realização desse propósito. Eu tenho certeza que Deus não permite que nada aconteça por acaso, e esse encontro de vocês, essa conexão, ela é abençoada. E eu tenho, assim, apesar de estar distante, de não estar muito presente no dia a dia de vocês, mas a gente de longe curte tudo que vocês fazem. Eu já disse para o secretário e para outros parceiros que vocês aguardem, porque vocês serão em breve uma companhia de teatro famosa, esse é o meu desejo. Muito feliz da possibilidade dessa homenagem merecida, como eu já falei. Desejo tudo de melhor para vocês, que vocês sejam sempre abençoados e compreendam que esse propósito que vocês abraçaram, ele vai trazer para vocês os resultados que vocês sonham. Um beijo no coração. Adilson, você é demais. Regina, parabéns pelo apoio que você dá para essa turma. E todos nós do IECAP temos muito orgulho de ter vocês prosperando a cada dia. Um beijo no coração. Oi, gente, que alegria gravar esse vídeo para vocês, passando um filme aqui na minha cabeça, lembrando daquela formatura, onde era o encerramento do primeiro módulo do teatro, e eu sentadinha ali, meu coração cheio de alegria, impactada com o talento de vocês, com tão pouco tempo, e vocês ali demonstrando
todo o aprendizado de vocês e a vontade de continuar. E ali eu fui procurada por alguns jovens para dizer, vamos continuar. E eu já tinha o sim dentro do meu coração e creio que esse sim já estava no coração de Deus. E eu estou muito, muito feliz em ver o crescimento de vocês. Quero dizer para vocês do Sem Cena que vocês fazem parte da história do IECAP, que vocês sempre poderão contar conosco. As portas do Centro de Juventude estarão abertas para vocês. A porta do IECAP também sempre estarão abertas para vocês. E quero dizer que a porta do meu coração também. Mesmo longe, eu estou perto acompanhando o crescimento de vocês, a transformação. Quero agradecer o Adilson que tem esse trabalho incrível, maravilhoso, agradecer a Regina, agradecer todos os colaboradores e dizer que é só o começo, viu? Eu quero estar na primeira fileira aplaudindo vocês, porque vocês com certeza vão continuar em uma jornada maravilhosa e tudo que vocês receberam eu também creio que vocês vão semear na vida de muitos jovens. Que Deus abençoe vocês e é só o começo. Vamos para cima. Um beijo! Um portão, uma rede, janelas, paredes, são apenas coisas se olharmos de forma despretensiosa. Uma trilha, uma estrada de terra, boca seca, muita sede, um sol que mais parece um olho de fogo, uma pedra lá no alto, uma cidade inteira aos seus pés e uma sensação incrível de liberdade. Tudo pode parecer raso demais se não for visto da forma certa, pelas pessoas certas, no momento certo. Quem cria a narrativa sobre todas as imagens somos nós, pelo ímpeto de sermos vivos, pela coragem de escolher ser, pela vontade visceral de escolher construir pontes eternas para lugares onde os nossos corações decidiram habitar. Acredito que vivemos de forma intensa e especial quando marcamos os lugares e os lugares marcam a gente. Voltar a uma casa depois de um bom tempo e ainda sentir os momentos, as memórias e ver toda uma história se acender diante dos olhos, os sorrisos, as lágrimas, as confidências, as partilhas, as vozes, as pessoas. Elas são tão presentes que quase é possível tocá-las. Acender uma fogueira artificial com luzes de celulares depois de explorar uma casa com os olhos vendados, talvez não consiga dimensionar a potência real dos corpos que se sentiram donos das suas imaginações e que revele aos olhos que sua habilidade muitas vezes limitam o nosso voar. Acredito que o futuro seja um sorriso doce de despedida, um aceno breve e uma partida. Um beijo suave no rosto, enquanto o passado é um abraço apertado, um pulsar na mesma frequência, um cheiro de saudade, um carinho de mãe. Sim, o futuro é um romance idealizado que se sonha dia após dia, mas o que nos sustenta nessa caminhada é a certeza que terá sempre alguém parado junto à porta, com um olhar atento às nossas pegadas. O passado traz a certeza de que escolhemos certo. Não é o futuro. Porém, uma coisa é inegável. Sempre caminhamos para o amanhã. E o amanhã é sinônimo de sonhos que se aproximam, é o desejo por novos desafios, é onde nos guarda tudo aquilo que não sabemos. O amanhã é uma plataforma de desembarque, é o menino que virou homem, a menina que virou mulher.
É a transformação visível diante dos olhos de tudo aquilo que ficou para trás. Amanhã, quando tudo for novidade e ainda bater saudade, sempre haverá uma porta, uma rede, janelas e paredes. Sempre haverá uma ponte por onde possa voltar. Voltar ao lugar que você sabe que é seu. Borrar as imagens e mesmo que as fotos saibam como contar, apenas feche os olhos e nos acenda na sua memória, mesmo que por um instante. Você irá recordar que a melhor coisa que fizemos hoje foi simplesmente estar. Lá na frente, a gente até pode estar ausente, mas todas as histórias de vidas serão a forma mais incrível de narrar um processo que ele não acabou. Ele apenas selou a nossa vida por uma nova perspectiva. Histórias que o nosso corpo eternizou. A porta está aberta. A viagem compartilhada. É sua escolha embarcar ou não. Sente-se nessa poltrona e nós estaremos aqui nesse palco. E lembre-se, não é sobre o fim, e sim sobre o recomeço. Foi, passou o fim de ano, tirando de giro no mar, eu também tô. Foi, passou o fim de ano, tirando de giro no mar, eu também tô. Jake de Ferraz, tumultuando sem escapamento. É dançando no tormento. Jake de Ferraz. Jake de Ferraz. Eu vou te mandar, Jake de Ferraz. Jake de Ferraz.